Hoje acordei inspirada para conversar com você sobre currículo. A gente vai fazer meio que um overview, um checklist para ver se tudo que tem no seu currículo realmente te ajuda a ter um currículo mais atraente, ou se de repente você pode incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa importante para se destacar, né, para que o seu currículo se destaque, é o seu nome. Então assim, gente, por mais bobo, né, que pareça, muita gente elabora um currículo e coloca o nome lá pequenininho, quase nem dá pra ver quem que a gente tá analisando ali na hora. Então não tenha medo, o seu nome é a coisa mais importante, além de toda a sua história, todas as coisas que você vai compartilhar. Então o ideal é que você não tenha vergonha, que você não se incomode, que você realmente coloque com destaque. E o seu nome, ele vai estar junto na área que a gente chama de cabeçalho. Então coloca o seu nome, coloca os seus dados de contato, coloca as informações que a pessoa vai poder reunir sobre você. Pode colocar a idade, pode colocar onde você mora, pode colocar, às vezes, tem disponibilidade para viagens ou algo que você acha interessante para falar de você. Evita aquelas palavrinhas como CEP, 2 pontos, até porque, né, CEP nem precisa colocar, né, gente? Ninguém manda mais nada pelo correio. Mas deixa ele bem clean, não precisa escrever nome, 2 pontos, endereço, 2 pontos, porque é óbvio, né, que é o seu nome, é óbvio que é o seu endereço, porque tem o nome de uma rua, um bairro. Então, procurar deixar essa área do cabeçalho bem organizada, tá? E bem clean. E o seu nome em destaque. O segundo item que é importante que tenha no seu currículo e logo abaixo do seu nome é o seu objetivo. Então, ali não é o seu objetivo de vida, a sua meta, o seu mantra, é a sua vaga, é a função que você está buscando. Então, pode ser bem específico e direto mesmo. Eu quero buscar trabalhar como engenheiro elétrico. Eu quero trabalhar na área comercial. Eu quero... Então, seja específico e coloque em uma linha qual é o seu objetivo para que o selecionador tenha clareza. Visualize seu nome e visualize seu objetivo com rapidez para decidir se essa vaga que eles estão buscando no momento vai estar relacionada com o que você está buscando, que isso é super importante também. Então, depois do objetivo, o terceiro item do nosso checklist aqui, que é importante ter no currículo, são as suas qualificações. Então, aqui a ideia é que você faça uma breve descrição do que você sabe fazer, do que você tem de experiência. Então, claro, depende muito do seu tempo de experiência, do seu perfil, mas umas 4 linhas, de 3 a 5 linhas, logo depois do seu objetivo, seria um cabeçalho, uma qualificação, né, atraente para que o selecionador consiga ler, fazer essa leitura rápida e definir se você segue para a próxima fase do processo, se vai ser bom para você e se vai ser bom para quem está selecionando. Então, qualificações, você pode dizer que você tem experiência, 15 anos de experiência, por exemplo, na área comercial, ou 2 anos de experiência com cobrança, tem habilidade com sistema XYZ, algo que realmente destaque o seu perfil. O que de destaque você tem, que é importante para que você se venda perante os outros candidatos, porque tem que lembrar, né, gente, que o objetivo do currículo é chamar a atenção do selecionador e fazer com que ele escolha você perante as outras pessoas e os outros currículos que eles estão analisando ao mesmo tempo. Então, que tipo de informação que você pode reunir sobre você, de 4 linhas, 3 ou 5 mais ou menos, e que realmente deixe o selecionador continuar interessado. Ali nas qualificações, você também pode colocar alguma coisa que você não tem curso, que não vai estar depois na formação, ou não tem experiência naquilo, mas que você tem habilidade. Então, às vezes, sei lá, você pesquisou muito sobre uma linguagem específica de um sistema, ou você é muito bom no Excel, embora você não tenha usado isso, ou você é muito bom no inglês, embora você não tenha um curso de inglês. Isso cabe também nas qualificações. São coisas que se destacam no seu perfil e que podem ser interessantes, relacionadas ao objetivo que você colocou logo acima. Ok? De qualificações. Então, passando a qualificação, aqui depende muito. Aqui nós temos no próximo passo formação e experiência. Então, eu vou colocar para vocês o modo tradicional de um currículo legal e organizado para o selecionador analisar.
Mas na hora que você fazer o seu, você precisa ver o que é mais positivo. Então, se a sua formação acadêmica, por exemplo, ela não é tão atraente para aquela vaga que você está se candidatando, você pode colocar ela um pouquinho mais para baixo depois da experiência, né? Vai que a sua experiência é mais atrativa, por exemplo. E se você acha que a sua formação é super atraente, então você pode colocar ela em cima, porque normalmente ela é menor também que a experiência, e aí vai ficar mais organizado mesmo visualmente. Então eu vou seguir esse plano aqui de começar com a formação, tá? Então na hora de você colocar a sua formação acadêmica, o ideal é que você coloque da última, a mais recente, para as mais antigas. Então procure especificar qual é o nome do curso ou da certificação que você fez, aonde você fez, qual foi a instituição e qual foi o período. Então, eu fiz de 2019 a 2020, ou foi de 5 horas, de 50 horas. Então, é importante para dar uma noção para o selecionador o quanto realmente você conhece daquela formação que você está apresentando ali. Então, você pode também colocar se ela foi online, se ela foi presencial, para que o selecionador consiga visualizar esse nível de conhecimento que você desenvolveu com aquela formação. Então, se a gente fala da formação tradicional, né, do ensino médio, a faculdade, a pós, o MBA e uma especialização, um mestrado, por exemplo, ou doutorado, você vai colocar em ordem também, né, a ordem das que aconteceram por último, e daí não precisa colocar ensino médio, mas a partir da formação superior é bem importante que você já mencione. E para outros cursos, você pode também colocar abaixo dessa formação. Você pode colocar em cursos, pode até colocar um título cursos complementares, mas ele também entra no título formação. Então é bem tranquilo colocar a formação acadêmica e depois os cursos. Mesma regra, mais recente em cima, e aí vai seguindo para baixo com os outros. E também colocar quando você realizou, qual foi o período que você realizou. Em relação à formação acadêmica, também lembrar de colocar se está cursando ou não. Então, para o selecionador é importante, especialmente se você está se candidatando para uma vaga de estágio, por exemplo, né? Então, é importante que você mencione que você está estudando, que você está em tal semestre, que você está previsto que você conclua em tal data. Então, isso é legal da formação. E aí, a gente segue para o quinto ponto, que são as experiências profissionais. E aqui, normalmente, as pessoas têm muitas dúvidas, então eu vou investir um tempinho aqui para falar da experiência profissional. E acho que o primeiro exercício, gente, quando você está construindo o seu currículo, é imaginar quem está lendo. Que tipo de informação a pessoa que está lendo, ela quer ter de você. Então, você pode fazer o exercício, poxa, se eu estivesse contratando alguém e, gostei, chamou atenção, os primeiros, o segundo, o terceiro, agora eu cheguei na experiência. O que eu quero saber dessa pessoa? Então, geralmente, as empresas, os selecionadores, eles querem saber qual é a empresa que você trabalhou. Então, o nome da empresa, você pode colocar o nome fantasia e a razão social, porque às vezes ela é mais ou menos conhecida no mercado. É importante você colocar também qual era a sua função, qual a atividade, qual era a sua relação com aquela empresa, né? E também as suas atividades. Então, por exemplo, eu trabalhei na Link Talentos, eu era consultora de recrutamento e seleção, essa era a minha função, a minha tarefa lá. E as minhas responsabilidades eram fazer entrevista por competência, fazer agendamento com o candidato, pareceres dos candidatos, aplicação e correção de testes. Então, você não vai dizer tudo que você fazia, que você atendia telefone, né? Que você organizava as coisas, que você agendava reunião ou fazia reunião, porque isso meio que já é óbvio diante da função. Então, as atividades que você vai colocar ali são as atividades mais relevantes para que a pessoa entenda que naquela empresa, naquele cargo, tal, eram as suas responsabilidades. Então, isso é importante porque é incomum, né, a mesma função ter atividades diferentes nas empresas. O nível de responsabilidade, o nível daquela função, se tinha mais pessoas fazendo a mesma coisa dentro daquela empresa ou se era só você. Então, quando você descreve as atividades, fica mais fácil da gente visualizar qual era o nível de responsabilidade que você tinha lá dentro. E aí, claro, super, hiper, mega importante, o período. É muito importante colocar. Às vezes as pessoas colocam só quanto tempo. Fiquei 6 meses, fiquei 1 ano, fiquei 10 anos. Mas é importante para o selecionador acompanhar quando você começou lá e quando você saiu. Porque a gente meio que faz uma
uma visualização da linha do tempo da sua vida quando a gente faz uma análise de currículo. Então é legal a gente perceber o que você fez, o que você estava fazendo em tal época e tal, pra gente ter essa linha do tempo mesmo. Então é importante você colocar quando entrou e quando saiu. Enfim, mas aí tudo vai depender da visualização do seu currículo. Você vai ver se ele tá muito carregado, se ele tá mais clean, se ele tá mais leve ou não. E aí vai ficar mais fácil para você decidir. Mas é importante o nome da empresa, o cargo que você ocupou, as atividades que você desenvolveu e o tempo, o período, data de início e data de saída. Quantas experiências colocar no currículo? Ai, gente, isso é difícil de responder, sabe? Porque uma coisa é currículo, né? Outra coisa é cadastro online na empresa, da consultoria, e outra coisa é LinkedIn, por exemplo. E aqui, nesse momento, eu tô falando de currículo. E o currículo, você precisa ter, no máximo, 2 páginas. O ideal é que você consiga colocar essas informações em uma página só. Então, isso vai depender do seu tempo de experiência, da sua história. Mas, em geral, a minha sugestão é que você coloque as últimas experiências para que a gente consiga acompanhar os teus últimos 10 anos ou os teus últimos 15 anos de trabalho, para a gente realmente visualizar aquela linha do tempo e acompanhar o seu desenvolvimento, acompanhar a sua carreira. Então, observar quando começou, para onde você foi depois, mesmo que você tenha ficado pouco tempo em determinada empresa, às vezes as pessoas ficam com receio, né? Ah, mas eu vou colocar, fiquei só 3 meses. Só que, quando se fala, por exemplo, em cadastro online, é super importante que você coloque todas, porque como uma consultoria, por exemplo, você não sabe qual é a empresa que você está passando. Em algum momento você não sabe qual é a empresa que está fazendo esse processo seletivo, mais pra frente você vai saber. Mas o selecionador sabe, então vai que você passou 3 meses justamente naquela empresa que o processo está sendo feito. Então, lá no cadastro online é importante que você coloque tudo, não importa quantas páginas dê, você pode colocar toda a sua história, porque o próprio selecionador ele vai decidir o que é mais relevante, o que é importante para ele pegar do seu currículo. Mas no seu currículo, no papel, né, ou quando você elabora, você tem oportunidade também, né, de escolher quais são as experiências mais relevantes que você quer colocar. Só que é importante, como eu falei, ter uma linha do tempo, né? Uma sequência lógica dessas atividades. Então, às vezes, se você coloca, eu vou escolher 5 empresas ou 3 empresas, que eu já vi muita gente indicando, coloca as últimas 3. Às vezes, essas 3 não são relevantes para a vaga. Ou, às vezes, você escolhe as 3 relevantes para a vaga, só que tem muitos gaps. E aí, o selecionador pode ficar na dúvida do que aconteceu nesse período e você pode acabar perdendo a oportunidade de ser comparado com outros candidatos. Então, nesse quesito de experiência, procure colocar o máximo que você puder, se respeitando o limite de 2 páginas. E aí o que você pode, uma dica também que você pode adaptar é escolher que tipo de informação, que tipo de experiência vale a pena falar mais de atividades desenvolvidas, por exemplo, e que tipo de experiência não vale a pena você colocar tantas informações, entende? E aí você pode deixar um pouquinho mais enxuto e acaba economizando espaço. Muito bem. E, por último, item, se de repente, aí agora é uma autoanálise, tá, gente? Se de repente, de tudo isso que você colocou, você já colocou seus dados pessoais, já falou um pouquinho sobre você enquanto pessoa, né? Onde você mora, qual é a sua disponibilidade, os seus dados de contato, falou também se, às vezes, você quer colocar que tem filhos ou não, que tem disponibilidade para viagens ou não, que tem algo que você queira contar que você acha importante, pode colocar ali no cabeçalho. Aí você passou pelo objetivo, falou, né, em destaque também, tá, gente? A segunda informação que deve ficar em maior destaque no seu perfil é o seu objetivo. E falou também das suas qualificações, colocou sua formação acadêmica, sua experiência profissional, mas ainda tem alguma coisa que não cabe, que não coube, né, em nenhum desses pontos. Aí a gente cria o 6º ponto, que são informações complementares. Então, neste campo, você coloca o que você não colocou lá em cima. Não é um resumo, tá, gente, do que você já colocou lá. Então, por exemplo, me veio agora na cabeça o trabalho voluntário. Leila, onde é que eu coloco se eu tenho alguma experiência com trabalho voluntário? Você pode colocar como experiência profissional, dependendo do que é. Vamos imaginar que eu sou da área financeira e eu ocupei o cargo de diretor financeiro numa associação comercial ou na igreja. Eu cuidava do financeiro.
Isso é bem relevante por causa da experiência que você tem lá. A atividade que você faz te agrega também na experiência, já que você trabalha no financeiro. Então, às vezes, esse trabalho voluntário pode estar lá no seu histórico de experiência profissional, e aí você especifica, bota do ladinho que é um trabalho voluntário. Mas se você não quiser colocar na experiência, você pode colocar nas informações complementares. Então, do período X ao Y, apoiei a igreja tal, apoiei o clube tal, apoiei a associação tal, fazendo todas as rotinas, lançamentos financeiros, por exemplo, seja lá o que você fez, né? Às vezes a pessoa vai fazer um intercâmbio também. Então, de novo, você pode escolher colocar como uma formação, de repente você foi fazer um curso e vai estar lá. Você pode colocar dentro das experiências profissionais, porque pode ser alguma atividade que realmente era profissional. Olha, quando eu estava fazendo intercâmbio, eu trabalhei em tal e tal empresa. Então, você pode colocar esse período lá como experiência, ou se você sente que não cabe nenhum dos dois, você pode colocar como informação complementar. Então, lá você pode dizer de novo, do período tal a tal a tal, exerci atividade XYZ durante intercâmbio para tal região. E outra coisa que você pode colocar como informação complementar, às vezes, é essa disponibilidade que você está buscando uma vaga, você mora numa cidade e está buscando uma vaga para uma cidade bem distante ou um outro estado. É importante que você coloque em algum momento, e de visível, né, em algum lugar visível, que você tem total disponibilidade ou interesse de se mudar. Porque pode dar a impressão para o selecionador, se você não deixar isso claro no seu currículo, de que, é muito longe, não vai valer a pena. Mas às vezes você coloca que você tem família na cidade tal e para você é tranquilo, né? E é fácil se deslocar até lá. Ou você pode colocar que você tem muito interesse, se você tem, claro, né? Para determinada cidade e tal. E aí também cabe nas informações complementares. E, gente, uma coisa que é legal também, você vai ver que tem um monte de modelo de currículo na internet. E, tudo bem, é ótimo, você pode consultar, você pode dar uma conferida por lá. Mas é importante que você faça o seu currículo ser a sua cara. Então, escolhe uma fonte legal, lembrando que o foco tá em ser bem visto, bem entendido e ficar atraente pro selecionador. Não é para fazer um carnaval ali, não é para assustar, né, o selecionador. Mas algo que realmente convença ele de que vale a pena investir um pouquinho mais nesse perfil, que vale a pena te conhecer através do seu currículo. Então, procurar realmente ter um layout, uma fonte, uma clareza nas informações com o seu jeito. Pode se inspirar, mas a minha sugestão é que você tenha um currículo único, que ele seja exclusivo, que ele seja a sua cara. Isso vale também quando a gente contrata consultoria, né? A Link dá apoio para ajudar a elaborar currículo, mas a gente sempre dá um apoio assim muito aberto. Diz, olha, o nosso olhar é assim, 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 mas é importante que você tenha o seu toque, o seu jeito, porque quando a gente é selecionador e a gente analisa o currículo, a gente já pega um pouco da personalidade da pessoa pelo currículo. Então, quanto mais autêntico, quanto mais a sua carinha ele for, mais fácil vai ser para o selecionador te conhecer. E aí a gente lembra, né, que o objetivo do selecionador, gente, é fechar a vaga. Ele não tá... Às vezes, né, a gente tem algumas experiências aí não muito boas, mas ele com certeza não tá querendo sacanear, ele com certeza não tá querendo perder tempo, nem perder o seu tempo. Então, cada vez que ele tem as informações necessárias para ele decidir se vai ser uma vaga legal, uma oportunidade legal para você ir pro contratante, seja um RH interno da empresa ou seja um RH externo, vai ajudar ele a fazer melhor o trabalho dele. Então, o currículo não é para enganar ninguém, o currículo não é para convencer as pessoas de que você é bom para a vaga, mas na verdade você não é. Então, toma realmente cuidado para ser autêntico, para que o currículo realmente represente você. Coloque tudo que você tem de bom para aquele cargo, para aquela vaga que você está se candidatando, de uma forma que o selecionador perceba isso e te traga para aquele processo seletivo e aí siga. Porque o currículo é só uma etapa, tá, gente? E ela, né, é decisiva no processo seletivo. Então, é bem importante que você invista uma atenção, invista energia, cuida do erro de digitação, cuida de erros, né, de português também, porque tudo isso pode contar. Você nunca sabe quantos candidatos estão concorrendo com você, né? Então, a ideia é realmente fazer um currículo bem organizado, bem legal e que te represente bem, para garantir que você tenha uma segunda etapa do processo. Gente, obrigada, viu? Quem passou por aqui e quem vai chegar provavelmente amanhã mais pra frente. Pode deixar nos comentários se quiser que eu faça outros ou que eu fale mais sobre algum tema específico, que eu tô aqui para ajudar. A ideia é que links que inspiram realmente
inspire a gente todos os dias, de todas as formas, pra gente se desenvolver mais enquanto profissional e enquanto pessoa.